Começa agora mais uma edição do programa Câmara em Debate, aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Neste espaço, debatemos temas que fazem parte do dia a dia da população, sempre com a presença de vereadores, de representantes do poder público e também da sociedade civil. O tema de hoje é Defensoria Pública. Você sabe como funciona este órgão em nosso município e em quais casos a população tem direito a atendimentos de graça? Essas e outras dúvidas vão ser discutidas no programa de hoje. Em Mogi das Cruzes, a sede da Defensoria Pública está localizada na Rua Francisco Martins, número 30, no Largo do Socorro. O prédio recebe por dia cerca de 250 pessoas à procura de atendimento jurídico. O município conta com 11 defensores públicos que atendem casos da área civil, de família, criminal, infância e juventude. Os atendimentos voltados para pessoas de baixa renda são gratuitos. O telefone de contato da Defensoria Pública de Mogi das Cruzes é o 4725-5029. Para poder falar deste assunto, recebemos hoje aqui no estúdio o presidente da Câmara, vereador Mauro Araújo, presidente da Comissão Permanente de Redação e Justiça da Câmara Municipal, vereador Juliano Abbe, e também o defensor público e advogado, doutor Gediel Claudino de Araújo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigado, doutor Gediel, eu gostaria de começar falando do assunto Defensoria Pública. O senhor explicar um pouco como que é o trabalho da Defensoria Pública, né? O que ele faz e traz de benefício para a população? A Defensoria Pública, ela presta assistência jurídica àquelas pessoas que não podem pagar por um advogado. Então, basicamente, a nossa atividade é assistir as pessoas que estão impossibilitadas de pagar um advogado. Nós atendemos em todas as áreas, civil, família, só não atendemos na área de previdência e trabalhista, porque se trata de uma justiça de natureza diferente. A Defensoria é estadual e a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, que atende o previdenciário, não são da nossa alçada. Mas no resto, aquilo que o cidadão precisa de assistência jurídica e não pode pagar por um advogado, pode nos procurar. Presidente Mauro Araújo, também o vereador Juliano pode completar. A Câmara Municipal recebe muitas demandas que acabam sendo encaminhadas para a Defensoria Pública. Como que funciona? Ô, Janaína, deixa eu falar um oi, cumprimentar aqui o Gediel Júnior, que está aqui, defensor, Juliano Abbe. É importante essa característica, explicar um pouquinho mais essa questão da Defensoria Pública, que é um órgão novo, tem acho que não tem 10 anos ainda. Acabamos de completar 10 anos. 10 anos da sua criação, então é um órgão novo que a população ainda não tem um conhecimento tão grande a respeito dele, que é um órgão que foi criado justamente para dar acesso à justiça para a população um pouco mais carente, para defender as pessoas nas demandas judiciais e na garantia dos seus direitos. Então lá a Câmara Municipal, em geral, ela recebe todos os dias centenas de pessoas com as mais variadas necessidades. Algumas dessas necessidades, a gente só através de um mandato judicial que a gente pode conseguir garantir essas demandas. Então, a gente acaba tendo um contato direto com a Defensoria, encaminhando essas pessoas, orientando essas pessoas que o caminho a ser seguido é ir lá, passar por uma triagem na Defensoria Pública. Acho até depois o Gediel explicar um pouquinho melhor como o atendimento, como que é feito essa triagem por parte da Defensoria Pública. Juliano, pode completar. Acho que para complementar o que o nosso presidente Mauro comentou, eu costumo dividir o trabalho que nós, vereadores, fazemos lá na Câmara em 3 grandes esferas. E uma dessas esferas é o atendimento direto à população. Todos os vereadores, os 23 vereadores, costumam ficar ou ao longo dos 5 dias da semana ou alguns dias da semana para fazer esse atendimento direto à população. E nós recebemos demandas de vários aspectos sociais, sejam eles relacionados à parte da saúde, educação, às vezes buscando apenas uma informação, né, dando conta de uma questão jurídica ou até já de uma demanda judicial. E nós conseguimos encaminhar vários desses assuntos
diretamente para a Prefeitura Municipal, para que a Prefeitura Municipal solucione essas situações. Nós damos voz a essas necessidades da população e é para isso que nós, vereadores, estamos lá na Câmara Municipal. Todavia, existem alguns assuntos que acabam saindo um pouco da esfera da resolutividade da própria Prefeitura Municipal, que são situações pontuais, como a garantia de vida e de saúde de uma paciente que necessita de um medicamento específico que, por acaso, não é disponibilizado pela rede de dispensação de medicamentos gratuitos da Prefeitura, cujo programa é denominado de PROMEG. Essas situações pontuais, nós acabamos encaminhando para advogados. E nós, da mesma forma que temos advogados particulares, que nós contratamos diretamente, e o Estado acaba proporcionando a defensoria para os casos de ações judiciais e representação judicial gratuita. E daí a importância de nós termos uma defensoria forte, daí a importância, inclusive, da parceria que a OAB mantém também com a defensoria para assistência judiciária, por meio do qual a OAB, junto com a defensoria, prestam esse serviço importantíssimo para a população, que é a representação junto à demanda judicial. Doutor Gedial, vamos explicar então como é que é esse atendimento? As pessoas chegam à defensoria, passam por uma triagem, como que funciona? Olha, a defensoria não atende toda a população. O serviço da defensoria é só para aquelas pessoas que nós consideramos pobres, hipossuficientes. Então, aquele cidadão que precisa da assistência jurídica, ele tem que comparecer na defensoria e passar primeiramente por uma triagem financeira. No momento, a defensoria atende aquelas pessoas que têm renda familiar até 3 salários mínimos. Então, se a pessoa tem renda, assim que for feita essa avaliação, a pessoa for aprovada, então nós ouvimos qual é o problema que a leva lá e damos a orientação necessária. Ô Gê, acho que é importante até pedir desculpa, eu chamo de G, até é uma questão até porque o Dr. Gedial é meu irmão, então é questão da relação, da intimidade. Mas, doutor Gedial, nessa questão, entender um pouquinho o atendimento da Defensoria Pública, que vocês têm, na verdade, 2 grandes focos de atendimento, que são aquelas necessidades pessoais, aquelas necessidades pessoais do cidadão. Então, ele está precisando de uma vaga em creche. Um exemplo, ele não tem condições, a prefeitura, infelizmente, não conseguiu, dentro do sistema dela, oferecer essa demanda, se entra com mandato judicial. Uma questão, essa é uma necessidade especial. E nós temos algumas demandas coletivas, que a Defensoria ela atua para garantir direitos dos cidadãos em gerais. Nós temos alguns exemplos que a Defensoria tem feito isso, algumas ações coletivas. Ultimamente a gente teve até uma questão do pessoal, que era a questão do aparelho auditivo, que foi feito algumas ações. Queria que você, assim, mais especificamente, os principais tipos de atuações da Defensoria junto ao Poder Judiciário, para que a comunidade, as pessoas possam entender como que funciona essa atuação da Defensoria. Entendo. Na verdade, o atendimento da Defensoria, uma vez que a pessoa passe na nossa avaliação, ele é universal. Entendemos, tirando aquelas questões que eu já falei, previdenciária e trabalhistas, nós damos assistência de todos. Agora, tem aquelas que se destacam. Talvez a ação que a gente mais faça seja de execução de alimentos, que é cobrar a pensão alimentícia. Agora, aquelas de maior importância social envolve justamente a questão dos medicamentos, tratamentos médicos de maneira geral, que é, segundo a Constituição, um direito de todo cidadão. Se a pessoa não encontra no aparelho público aquilo que é necessário para o seu tratamento de saúde, a Defensoria vai entrar com ação competente para obrigar o órgão público, o ente público, a prestar esse serviço. Então, nós temos atuado de forma bem firme nessa questão das creches, né? Nós temos entrado com muitas ações para obter vaga na creche, já que a lei diz que é direito de toda criança ser atendida numa creche, ter acesso à creche. A questão dos medicamentos como o vereador já falou, a prefeitura já dá muitos medicamentos, a bem da verdade, né? Há uma lista enorme de medicamentos que o cidadão não precisa. Inclusive, a nossa atuação tem diminuído nessa área, tem cada vez precisado menos de ações judiciais.
Aliás, esse também é uma preocupação que a Defensoria tem. Nós procuramos sempre conversar, manter um diálogo com a Câmara de Vereadores e com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde ou de Educação, conforme o caso. No sentido de quando a gente sente que há uma demanda maior sobre algum assunto, além da gente entrar com as ações individuais, que é a nossa obrigação, a gente procura contatar esses órgãos para tentar evitar a demanda, né? Às vezes procuramos conversar com um vereador ou com o secretário para ver se a gente pode evitar a demanda, que na verdade tem um custo social grande por causa da demora da justiça, mas essa é uma preocupação constante nossa, manter esse diálogo e principalmente com a Prefeitura e com a Câmara, porque o cidadão vive dentro do município e é no município que ele procura essa satisfação em relação a essas necessidades mais básicas dele, né? Acho que isso seria até legal o Juliano comentar um pouquinho. O Gediel tocou num ponto, Juliano, que é o seguinte, essa questão que, na verdade, a Prefeitura está mais próxima do cidadão aqui. Ela é o Estado diante das pessoas. Mas a responsabilidade de algumas demandas, seria importante até a gente explicar isso um pouquinho para a população, que nós temos coisas que são responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, são responsabilidades da União, e no dia a dia, na prática, a gente não consegue, o cidadão não quer saber dessa diferença. E diremos assim, a personalidade mais próxima é a personalidade do prefeito, do vereador. A gente tem dificuldade muitas vezes nisso, né? Sim. Eu acho que antes de comentar isso que você está falando, Mauro, até para que as pessoas que estão assistindo a gente entendam, o Dr. Gediel tocou num ponto muito importante. A Defensoria ela não se presta a simplesmente judicializar assuntos que não são tratados ou não são cuidados por parte, seja da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado ou da União. São assuntos que a Prefeitura, o Governador do Estado ou até o Presidente da República ficam impossibilitados, legalmente falando, de executar determinadas ações. Porque, queira ou não, você adquirir um medicamento específico para um paciente único, isso acaba saindo fora um pouco do escopo orçamentário da Prefeitura. E a Prefeitura acaba utilizando até os mandados judiciais, que acabam sendo proporcionados pelas ações judiciais propostas pela Defensoria, para executar esse tipo de despesa e se blindar a respeito de eventuais ações de improbidade administrativa. Então, esse é um ponto importante. É verdade. Além disso daí, o que o Mauro comentou é que, seja na esfera da educação, seja na esfera da saúde, ou até na esfera de fiscalização de trânsito, existe um pacto federativo em que o governo federal é responsável por determinadas atribuições, o governo do estado por outras e o governo municipal por outras. Lamentavelmente, a prefeitura, por estar mais próxima do cidadão, como você mesmo disse, acaba recepcionando todas as demandas e as mazelas da sociedade como sendo de sua responsabilidade. Mas grande parte da estrutura administrativa, operacional, de atendimento da saúde e até da educação são responsabilidades do governo do estado e não da prefeitura. E a Defensoria consegue fazer essa separação muito bem feita na judicialização dessas demandas. Tá certo, vamos encerrar agora esse bloco. Voltamos em instantes falando mais sobre a Defensoria Pública em nosso município. Até já! Escrever hoje o futuro da cidade é o trabalho realizado todos os dias pela Câmara de Mogi das Cruzes. Atuando de forma transparente e moderna, em sintonia com as necessidades e os desejos dos cidadãos, a Câmara está sempre se inovando e se renovando para representar você e fazer a cidade que você quer. Câmara de Mogi das Cruzes, escrevendo o futuro da cidade hoje. Você já pode acompanhar o trabalho dos nossos vereadores na sua TV. É isso mesmo, a Câmara Municipal agora está na televisão.
Para sintonizar a TV Câmara, você precisa ter uma antena UHF instalada na sua residência. Com o controle remoto em mãos, acione o menu de configurações da sua TV e selecione a opção Busca Automática de Canais. Clique em Iniciar e aguarde a sintonia da TV Câmara no canal 60.2. Rápido, não é mesmo? Mas lembre-se, se o seu televisor for antigo, você pode precisar de um conversor para a TV digital. O sinal é aberto, gratuito, com imagem e som em alta definição. Sintonize e assista a TV Câmara de Mogi das Cruzes, canal 60.2. Voltamos com mais um bloco do Câmara em Debate, hoje falando sobre a Defensoria Pública. A gente já falou um pouco sobre a questão da saúde, que é uma demanda grande. Medicamentos de alto custo. A população também às vezes precisa entrar na Defensoria Pública. Vereador Juliano, vocês recebem demandas também de medicamentos de alto custo? Como que é? Eu, para ser muito sincero, ao longo desse tempo eu recebi 2 demandas e eu não sei nem se é um medicamento de alto custo, porque é um medicamento que não foi nem aprovado pela Anvisa, que é aquele medicamento que foi estudado pela USP de São Carlos. A pílula do câncer. A famosa pílula do câncer, que está na primeira etapa ainda de validação da Anvisa. Nós recebemos essa demanda lá na Câmara Municipal, no nosso gabinete, mas por conta da explicação que eu dei à época, essas pessoas acabaram nem se dirigindo até a Defensoria Pública para buscar lá os seus direitos. Até porque, volto a repetir, esse medicamento ele ainda não foi validado pela Anvisa, né? Juliano, até a gente estava conversando aqui, no intervalo aqui do nosso programa, e a gente estava falando justamente disso, da questão do pacto federativo. Que, na verdade, alguns medicamentos... A medicina de alta complexidade é de responsabilidade tanto do governo federal quanto do governo do estado. Não é responsabilidade do município na sua divisão. O atendimento básico, que na verdade é de responsabilidade do município. Mas a ausência de um representante do governo do estado na cidade de Mogi das Cruzes levou os órgãos, a Defensoria Pública, a começar a fazer isso. No primeiro momento, trouxe um custo muito alto para a cidade de Mogi das Cruzes. Eu me lembro que nós tivemos anos onde o valor chegou a mais de R$1 milhão que foram destinados, que não era responsabilidade do município. Doutor Gediel, como que está isso hoje? Continua ainda, a Defensoria não tem acesso, explicar um pouquinho como que essa responsabilidade não dá para entrar contra o governo do estado de São Paulo, contra um representante? Foi fechado o escritório aqui, é isso? Alguns anos atrás, o Estado fechou o escritório que ele tinha aqui. Isso impossibilita, porque um dos pressupostos da ação de obrigação de fazer para se obter esses medicamentos é a pessoa obter a negativa do órgão público. Então, o que o cidadão tem que fazer antes de entrar na justiça? Ele tem que ir até o órgão público, fazer um requerimento declarando que ele não tem condições de comprar com as suas próprias forças aquele medicamento. Ele tem que juntar também um laudo médico que justifique a necessidade desse medicamento, que recomende o uso desse medicamento. Ele tem que se apresentar no órgão público e fazer o requerimento. E então o órgão público ou vai conceder, e muitas vezes concede, né? O órgão público fornece, a prefeitura hoje em dia fornece a grande maioria dos medicamentos que são pedidos, mas há esses medicamentos como esse citado pelo vereador, como a pílula do câncer, né? Que são medicamentos novos que ainda não foram regulamentados devidamente e que às vezes algum médico entende que cabe. Então é importante, por exemplo, que o médico justifique. Nesse caso, por exemplo, da pílula do câncer, não adianta o cidadão, por exemplo, porque ele ouviu na televisão. Eu acho que isso é legal, a gente comentar um pouquinho, falar um pouco disso. Que às vezes a gente tem alguns medicamentos que vira moda e o cidadão acha que tem direito. Então existe todo um regramento para isso acontecer, essa base legal. O que é importante, por exemplo, para o Poder Judiciário, e nós, na verdade, somos apenas intermediário para levar a demanda do cidadão até o Poder Judiciário, o que é importante para um juiz decidir, para ele deferir uma ação dessa, é o que o médico diz. Então, o médico responsável pelo tratamento, ele tem que indicar aquele medicamento e tem que justificar por que ele acha que naquele caso precisa. E na verdade, isso acontece. Nós já entramos, por exemplo, com
processo para obter medicamentos de alto custo. Uma vez eu entrei, era um câncer na cabeça, custava, acho que, não me lembro o nome do medicamento, mas custava R$15 mil a dose. Mas o médico fez um laudo ótimo, justificando que era um medicamento para uma situação excepcional. Aí o que o cidadão, quando o médico avalia aquela necessidade do cidadão, ele recomenda aquele procedimento, aquele medicamento, o cidadão tem que procurar o órgão público e fazer o requerimento. Normalmente, a defensoria, pelo menos, nós lidamos com pessoas carentes. Então, para a pessoa é difícil para ela se deslocar, por exemplo, até o escritório do Estado de São Paulo, lá em São Paulo, na capital. Então, o cidadão, normalmente, ele vai até onde? Até a prefeitura. E, pela Constituição, na verdade, o cidadão pode processar qualquer ente público. Há uma divisão entre eles de tarefas, mas é uma divisão administrativa. Agora, judicialmente, a Constituição entende que eles são solidários. Tanto o município, quanto o Estado, quanto a União são solidários. Mas por que o cidadão acaba processando o município? Porque ele mora no município, ele está próximo. Então ele procura, no caso, por exemplo, nós tínhamos aqui em Mogi das Cruzes um escritório do Estado de São Paulo. Ele fechou esse escritório, já justamente para evitar essas ações. Então o cidadão passou a procurar o município, por isso que houve esse aumento tão grande. Evitar os requerimentos. Né? Evitar os requerimentos. E o município se vê obrigado a responder. Então, se o cidadão faz um requerimento, o município tem que dizer sim ou não. Se ele diz não, então a legitimidade desse cidadão procurar então o Poder Judiciário e ele pode fazer isso através da Defensoria Pública. E eu gostaria até de consignar que nessa questão dos medicamentos, quando o cidadão faz a coisa certa, quando ele tem um laudo médico recomendando, quando ele tem a negativa da prefeitura ou do Estado, nós nunca perdemos uma ação. Nunca um cidadão aqui que passou pela Defensoria Pública deixou de receber o medicamento, fosse de que valor fosse o medicamento. Então, se a pessoa não tem condições de obter o medicamento e é um médico que está passando... Questão de vagas de creches, né? Também já foi citado aqui. Há uma demanda grande, a gente vê que tem creches sendo inauguradas na cidade, mas sempre tem mais criança, né, do que vagas. Como que fica essa situação, presidente Mauro Araújo? Olha, essa é uma situação difícil até da gente explicar para a população. O doutor Gediel já falou que, pela Constituição, toda criança tem direito. Mas aí você pega a Lei de Diretrizes da Educação, ela fala que o município tem que, em 2020, chegar a 20% do número das vagas. Então é uma legislação federal, assim, dizendo, e nós chegamos aqui em Mogi já a 55% das crianças em idade, é o maior índice do Brasil, nós temos orgulho disso aqui na nossa cidade. Mas claro que a gente entende que aquela mãe que realmente tem necessidade, que está trabalhando, não tem condições, precisa deixar seu filho numa creche, ela tem direito. Muitas vezes a demanda judicial acaba criando algumas dificuldades, mas ela acaba sempre criando uma justiça. A dificuldade, quando a gente diz, é que pega determinados bairros e a cidade é um órgão vivo, então você tem, às vezes, demanda demais numa localidade, que nem nós fizemos lá em Jundiapeba, né, Juliano? Foi inaugurado agora 2.800 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Então você levou uma quantidade de população. Construímos inúmeras creches lá, também equipamentos, mas a demanda veio muito rápido para aquela localização. Então você administrar isso, às vezes, não é fácil. Verdade, verdade. O próprio prefeito estava falando já que antes dele adentrar ao mandato dele, em 2008, existia aí uma demanda de aproximadamente 6 mil vagas. Depois de construídas aí quase 60 creches, a gente continua praticamente com a mesma demanda de 6 mil vagas, né? Daí eu acho que a demografia da cidade ela mudou bastante nos últimos anos. Nós tivemos não só os apartamentos Minha Casa Minha Vida faixa 1, que contribuíram para isso aí, mas verdadeiramente essa população do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é a da população de 0 a 3 salários mínimos, é a população que já estava fixada aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Mas Mogi também recebeu muitos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, da faixa 2 e faixa 3. E da faixa 2 e faixa 3 são salários mínimos um pouco maiores, chegando até a 10 salários mínimos.
e com certeza são famílias que acabaram sendo importadas para a cidade de outros municípios, tendo em vista a infraestrutura que a cidade disponibiliza para os cidadãos, com escola, com creche, com postos de saúde, com unidades de pronto atendimento. Nós importamos várias famílias da região por meio desses apartamentos Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e faixa 3. E daí a razão pela qual nós temos sempre um incremento contínuo de famílias e de crianças a serem atendidas pela rede de ensino municipal. Só uma questão, o Juliano tocou num ponto, acho que é importante. Mogi das Cruzes, nos últimos 16 anos, nós demos um grande avanço em algumas áreas. Primeiro no governo Jundiaí, com a saúde, que deu um avanço muito grande. Depois, agora, na administração Bertaioli, a área da educação deu um salto muito grande. Isso atrai pessoas. Sem dúvida. Então, o índice de crescimento da cidade de Mogi das Cruzes é um dos maiores índices de crescimento que a gente fala em taxa populacional, um dos maiores do Brasil. Nós chegamos a ter crescimento na faixa de 12% aqui em Mogi das Cruzes da população. É um número muito grande e a gente fica, às vezes, correndo atrás. Então, às vezes, se judicializou muito. Eu acho que isso até agora está um pouco mais estável, né, Gediel? Essa questão dessa parte judicial para se conseguir as vagas, deu uma estabilidade nisso ou continua ainda a demanda alta? Na verdade, essa questão da creche continua uma demanda muito alta. Mas eu até já tive a oportunidade de conversar com o prefeito, que eu acho que isso é um pouco culpa do sucesso. A notícia se espalha, tantas creches e as creches de alta qualidade que a cidade tem feito. E todo mundo quer hoje, a pessoa não quer mais colocar um filho numa creche particular, quer colocar numa creche da prefeitura, que são reconhecidas pela sua qualidade. Então, se paga um pouco um preço por isso. Então, a demanda, infelizmente, em relação aos medicamentos, houve sim uma diminuição, ou pelo menos uma estabilidade. Agora, em relação às creches, nós temos atendido, acho que 20 a 25 por semana, nós temos entrado com umas 25 ações por semana, e como não chega nem a ser mérito nosso, a bem da verdade, mas que é um entendimento do juiz da infância e juventude de que é um direito. Então, em todos os casos, a gente consegue eliminar e o prefeito é obrigado a abrir vaga imediatamente, sob pena de responder às penas da lei em relação à desobediência. O assunto rende bastante, mas a gente precisa encerrar o programa. Vou pedir as considerações finais de cada um dos convidados, começando com o Dr. Gediel. Olha, foi um prazer estar aqui nessa oportunidade. Quero deixar aqui então um recado para a população. A Defensoria atende de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 9h30. As pessoas que precisarem dos nossos serviços devem comparecer com os seus documentos pessoais, comprovante de residência e a prova de renda da família. Isso é muito importante para evitar da pessoa perder a viagem. Obrigado, Janaína, aos vereadores aqui presentes pelo convite. Vereador Juliano. Eu achava importante só parabenizar o trabalho que a Defensoria Pública aqui de Mogi das Cruzes vem fazendo. É uma prestação de serviço público importantíssima, afinal de contas, o direito propicia a esse tipo de trabalho. E nós, da Câmara Municipal, com certeza estaremos sempre apoiando, muito embora façamos parte de um outro poder, que é o Poder Legislativo, estamos sempre juntos, né, trabalhando junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Judiciário, para dar a maior e melhor segurança para o cidadão mogiano. Presidente Mauro Araújo. Janaína, só agradecer, doutor Gediel, a disponibilidade de atender a Câmara Municipal, vir participar junto com a gente aqui, falar um pouquinho mais desse órgão que é super importante, que é a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Agradecer o Juliano, que tem sido uma grata surpresa para a gente aqui, já no exercício do seu primeiro mandato, comandando a Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal com tanto brilhantismo. E, mais uma vez, até o próximo programa nosso. Tá certo, muito obrigada pela presença de todos. Agradeço também a você, telespectador, e até o próximo programa.